paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Estou gravando mais um vídeo, já que agora de momento a gente tem que ficar meio por casa, não dá da gente se reunir para pregar a palavra de Deus. Então eu quero através desse vídeo trazer uma mensagem que Deus tem colocado em meu coração para a vida de todos vocês, seja a igreja, seja as pessoas que estão em casa, que não frequentam uma igreja, mas tem uma palavrinha que Deus colocou em meu coração para transmitir para vocês. Todos nós estamos cientes do problema que está sendo gerado e está causando morte de muita gente no mundo inteiro, que é esse vírus, esse coronavírus que tem botado desespero no coração de diversas pessoas. Porém, se formos analisar fatos históricos que têm acontecido nos nossos dias, no passado e até este momento, a palavra de Deus ela vem se cumprindo dia após dia, porque o desejo desenfreado pelo pecado, pela iniquidade, pela prática do pecado, que seria essa iniquidade, está no coração de todas as pessoas da humanidade. E todo mundo tem aquele desejo de satisfazer o seu próprio eu. Surgiram diversas doenças, diversos problemas, até como a AIDS, e todas as doenças davam um jeitinho de continuar pecando, como por exemplo a AIDS, usa camisinha já não transmite AIDS, então pode viver uma vida de prostituição que não tem problema. Então nós estávamos vivendo como na época de Noé, ou até como na época de Sodoma e Gomorra, o desejo desenfreado pelo pecado, pelas obras da carne, estava afetando todas as pessoas. Todo mundo estava com esses desejos malignos e esqueceram do céu. As pessoas começaram a pensar somente nelas e olhar somente para elas, somente satisfazer as suas necessidades. Como, por exemplo, eu vi um exemplo de um outro irmão falando o que mais surgiram nos dias de hoje foram academias e se encheram de academias, porém as igrejas se esvaziaram. Ou seja, as pessoas se esqueceram de Deus e começaram a pensar neles somente. Eles criaram corpos bonitos, porém por dentro eles estavam loucos porque eles não tinham nada para preencher esse vazio. E todos nós temos uma lacuna gigantesca dentro de nós. Porque nós temos esse corpo carnal, porém nós somos espirituais. Nós temos a nossa parte espiritual, nós temos a nossa alma. E essa parte espiritual, ela precisa ser preenchida. Ela precisa de algo para preencher. Tem um espaço do tamanho de Deus dentro de nós e Deus precisa preencher isso. E se nós não darmos esse acesso para Deus entrar, porque a Bíblia é bem clara em dizer que Jesus está à porta e Ele bate. Quem abrir, Jesus vai entrar e vai cear conosco. Jesus vai viver dentro de nós, o Espírito de Deus vai estar dentro de nós. Porém, se nós não dermos esse acesso para Ele, infelizmente Ele não pode entrar. Tem uma palavra que eu estive lendo, eu já li essa palavra milhares de vezes e nunca tinha sido tão real para mim isso aqui. Nunca tinha conseguido entender tão bem essa palavra e se tornou uma profecia para os dias de hoje. A oração que o profeta Abacuque fez, no seu primeiro capítulo, Abacuque fez uma oração dizendo: até quando, Senhor? A partir do versículo 2. Clamarei por socorro sem que tu me ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. A luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Então, talvez, eu ia dizer, talvez, mas não. Certamente esta é a oração que diversas pessoas têm feito nos nossos dias que se passavam. Porque no meio de tanta tribulação, no meio de tanta violência, no meio de tanta maldade, onde está Deus? No meio de tantas pessoas matando umas às outras, onde está Deus? Essa era a nossa pergunta. Deus, cadê você para nos salvar? Cadê você para pegar e libertar nós? O Senhor nos desamparou. Essa era a nossa oração, essa é o que nós estávamos sentindo. Deus, as pessoas menosprezam nós, as pessoas ignoram a nossa palavra, ignoram o que nós temos tentado transmitir, esse evangelho para as pessoas. E isso
doía no nosso coração de saber que nós tínhamos a palavra, tínhamos o evangelho para pregar para as pessoas e as pessoas olhavam e diziam: não acredito nisso, para mim isso aí é balela, isso aí é história de carochinha. Isso doeu no nosso coração. Só que Deus, em seguida, ele dá uma resposta para o profeta Abacuque. Ele falou: ei, Abacuque, olhe as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não crerão se lhes fosse contado. E daí Deus começa a falar assim, ó: estou trazendo os babilônios. Podemos dizer, estou trazendo o coronavírus. Nação cruel e impiedosa, que marcha por toda a expansão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são os mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalgada vem de longe, seus cavalos vêm a galope. Vem voando como ave de rapina, que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência, sem hordas avançando. Suas hordas avançando como o vento no deserto, e fazendo tantos prisioneiros como a areia da praia. Menosprezam os reis e zombam dos governantes, riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas as conquistam. Depois passam como o vento e prosseguem, homens carregados de culpa e que têm por Deus a sua própria força. Então, nos dias de hoje, a gente sabe que nações como os Estados Unidos, como a China, são as nações mais poderosas do mundo. Nações que a gente olha e diz é impossível derrubá-las. Porém, veio algo que aterrorizou eles, e não só eles, como o mundo inteiro. Esse vírus, por mais que nós não conseguimos olhar um mal vindo de Deus, a gente sempre procura olhar que de Deus só vem o bem, mas Deus permite o mal. Ele permite que demônios consigam agir na nossa vida. Então, eu não posso dizer com certeza que é Deus ou que é demônios, mas enfim, olhando a situação, olhando tudo que está acontecendo, fica meio óbvio que é a mão de Deus pesando sobre a terra. Por mais que ele tenha usado um demônio para fazer isso, porque ele usou o próprio Lúcifer para aterrorizar a vida de Jó, para provar para o Lúcifer que Jó era temente a Deus, que Jó era fiel. Então, pode ser o próprio Deus que está fazendo isso para chamar a nossa atenção. É triste ver tantas pessoas morrendo. É triste, sim. Mas, em contrapartida, aleluia, de nós vermos a mão de Deus pesando sobre os ímpios, principalmente, e Deus trouxe algo ao meu coração para falar para a igreja também. Algo que nós temos errado. Aleluia. Irmãos, na época dos apóstolos, Deus deu uma ordem simples para eles, uma ordem bem básica. E essa ordem foi: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E depois, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A toda criatura, a todas as pessoas, anunciem a salvação. Porém, os apóstolos, eles cumpriram só metade do que Deus mandou. Eles ficaram em Jerusalém até que foram cheios e depois esqueceram do mundo todo. Eles simplesmente quiseram ficar em Jerusalém, porque em Jerusalém era bom. Em Jerusalém eles tinham os parentes deles, quem sabe por isso. Em Jerusalém eles tinham os conhecidos, eles viviam por ali. E eles ficaram só em Jerusalém pregando a palavra de Deus e anunciando a palavra de Deus. E o que Deus precisou fazer? Deus precisou permitir que Estevão morresse e se instalasse uma perseguição forte sobre a igreja para que todos corressem, cada apóstolo para um lado, e assim, para onde eles passavam, eles iam anunciando a salvação. Mas Deus precisou pesar a mão para eles entender que eles precisavam se expandir, precisavam anunciar para os outros lugares. E o que acontecia nos nossos dias também?
Nós ficamos com a mente tão cauterizada, nosso pensamento ficou tão fraco, que nosso pensamento ficou baseado que igreja é ir para o templo frequentar um grupo de reunião e ali juntos oferecermos culto para Deus. Irmãos, isso nunca foi evangelho, nunca. Os apóstolos, eles iam de casa em casa, no templo, nas ruas, anunciando a salvação. Eles não ficaram focados só em templo. Ah, porque o templo tem ar-condicionado, porque o templo tem banco almofadado, porque o templo tem data show, não preciso nem levar a Bíblia, então lá é bom. Mas isso nunca foi evangelho. Lá a gente se reúne para adorar a Deus, por isso que é culto de adoração. Aleluia. Lá a gente vai para receber e se fortificar, ficar cheio de Deus. Só que é na rua que o evangelho se cumpre, é no nosso trabalho que o evangelho se cumpre. Enquanto a gente não ter essa consciência que a gente precisa sair por todo mundo e anunciar essa palavra de salvação, anunciar a remissão de pecados para todo mundo, a gente não cumpre o evangelho. E o que Deus precisou fazer? Deus precisou fechar a porta dos templos, parar os cultos. Falou, ei, fecha, acabou. Agora a gente não pode mais ir na igreja, agora nós não temos mais acesso à igreja. A igreja está aberta, é claro. Se você quiser ir até a igreja lá orar, oferecer talvez um sacrifício a Deus, você pode ir. Mas a gente não pode mais fazer culto, porque isso é ajuntamento de gente, pode transmitir esse vírus. Deus precisou pesar a mão para a gente pegar e prestar atenção e entender. Eu cansei de pregar na igreja várias vezes, e o evangelho não se cumpre aqui dentro. Mas as pessoas, elas focam tanto em templo, focam tanto em casa de adoração e esquecem do resto. Esquecem de viver uma vida santa para que o mundo possa ver Deus em nós e possa também querer ter essa salvação. Porque não adianta a gente ser sal da terra e luz do mundo dentro da igreja onde ninguém está vendo. A gente precisa ser sal da terra e luz do mundo onde todos estão vendo, para que eles também queiram ser luz, para que eles também queiram temperar a terra. A mão de Deus precisou ser pesada. Agora, eu olho esses problemas caóticos que estão acontecendo não como mais um problema, e sim como uma oportunidade. Porque o que aconteceu no mundo? Esse vírus, essa doença, vamos dizer assim, ela colocou pânico nas pessoas, colocou medo. Eles não estão em casa porque querem obedecer à lei, porque os governos falaram, ei, fiquem todos em casa. Eles não estão ali por obedecer, eles estão ali com medo, o desespero. Vem notícia de todo lado que os mercados estão superlotados, sendo que foi falado, ei, não se juntem demais nos mercados, vão um de cada vez, para não dar acúmulo de gente. Se alguém tiver o vírus, ele vai passar para todo mundo. As pessoas estão tão desesperadas, pensando que daqui uma semana, daqui um mês não vai ter mais comida, que eles estão indo lá estocar comida, estão comprando comida de monte. Não estou dizendo eu que vai ter comida para sempre lá no mercado se esse vírus continuar, mas não vai acabar tão rápido assim, não é assim que funciona. Tem muita empresa que continua trabalhando, tem muita empresa que continua produzindo, então comida vai ter por um pouco de tempo. Não precisa tanto desespero, não precisa tanto medo. As pessoas podem ir uma de cada vez no mercado, comprar aquilo para se alimentar. Não estou dizendo que não pode comprar, mas as pessoas estão desesperadas, estão aterrorizadas, elas estão sem esperança. E aí que entra a igreja, aí que entra um povo forte que precisa pegar e mostrar para eles que existe uma esperança. Porque quem é crente de verdade não tem medo desse vírus, porque sabe que mesmo que ele morrer, ele sabe para onde vai. Só que os espíritas, eles acreditam que eles vão morrer e depois vão reencarnar em outro corpo. Os ateus, eles acreditam, eles não vou dizer que eles não acreditam em nada, não. Os ateus, eles acreditam que eles morreram e acabou. E assim vai, várias linhas de pensamento. Só que todos eles estão com medo de morrer. Todos eles estão dentro de casa com medo do que pode acontecer. Então, qual é o problema? Então, a sua crença não está valendo de nada para você agora? Então, é isso que eu digo para a igreja.
Vocês precisam anunciar, nós precisamos transmitir essa palavra. Por mais que nós não pode ir na casa de alguém ou ir num lugar e reunir um monte de gente para pregar a palavra de Deus, porque a gente pode estar contaminando mais pessoas e trazer um problema caótico para o nosso país. Mas através de um celular, através de um WhatsApp, manda mensagem e ora, igreja, ora. Agora você não tem mais como ir para a igreja, ir para o templo, se reunir com seus irmãos, ora em casa. Não espera pelos outros. Usa esse tempo que você está tendo ficando em casa, que você não pode sair, para orar, para clamar. Quando chega no capítulo 3 de Abacuque, no versículo 2, Abacuque diz: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Agora esse tem que ser o nosso clamor. Essa deve ser a nossa oração. É o momento da igreja clamar. E clamar não é simplesmente falar, clamar é gritar, é falar em alta voz, dizer a tua angústia, dizer o que está acontecendo. Se talvez o teu país, se talvez a tua cidade não está sendo abalada por causa desse vírus, o teu lugar não tem caso confirmado e você está feliz por causa disso, eu digo para você: se entristeça, se aborreça, chore, clame, grite pelas pessoas que estão morrendo. Essa é a responsabilidade tua também. Chore pelas pessoas, chore pelas almas que o inimigo está tragando. Porque senão, cada dia mais nós vamos afundar cada vez mais. Eu posso dizer com certeza que o Brasil não está sendo tão afetado ainda por esse vírus como está acontecendo na Itália, porque tem uma igreja que ora. Mas clama mais, busca mais. Não deixa desfalecer a tua fé. Não trema diante deste mal. Antes esteja de pé, esteja firme, pronto para fazer a vontade de Deus e clame a Ele, busque a Ele. John Wesley mudou a Inglaterra da época dele através da oração dele, somente ele orando. Desceu um avivamento tão grande sobre a Inglaterra que mudou conceitos, mudou pensamentos. A Inglaterra estava cheia de pecados, cheia de prostituição e imoralidade sexual e cheia de problemas. E através da oração de um homem, isso tudo mudou. Então, que dirá uma igreja inteira orando? Vamos clamar, vamos buscar. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, está escrito: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, esta é a igreja, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus, ele tem o poder de sarar a terra para nós. Mas nós precisamos clamar. Não é simplesmente só orar, a gente precisa clamar, a gente precisa gritar, mostrar para Deus que nós estamos aqui. Aprenda com Daniel. Daniel chamou a atenção de Deus, porque depois que o país dele tinha sido todo destruído, a sua casa tinha sido queimada, seus pais tinham sido mortos à espada. Ele foi levado junto com outros jovens para a Babilônia e colocaram ele dentro do palácio do rei e falaram: agora você pode desfrutar de uma vida de prazeres. Agora você pode se contaminar aí com os manjares do rei, porque agora o teu Deus te abandonou mesmo, deixou teus pais morrer, destruiu toda a sua cidade. Agora você pode beber vinho, agora você pode comer carne, tá tudo aí. Daniel falou: eu não vou comer isso aí. Eu quero água e vegetais para eu comer. Daniel escolheu não se contaminar. Não foi alguém que chegou ali e falou: Daniel, vê se não se contamina. Não, Daniel escolheu. Isso fez a atenção de Deus voltar para ele naquele momento. E Deus amou tanto Daniel, Deus gostou tanto da atitude dele. Esse é o momento de nós ter atitude, não atitude de sair nas ruas fazendo amontoação de rede, uma atitude de clamar, atitude de fazer algo por alguém. Seja solidário, seja prestativo. Se o teu vizinho às vezes não tem nem o que comer, dê um pouco do que você tem, não fique escondendo comida pensando que você vai morrer de fome. Mas chame a atenção de Deus para isso. Jesus veio para a terra mostrar o amor. Jesus, quando ele viu uma pessoa necessitada, ele parava. Não importava se era um leproso, não importava se ele tinha coronavírus, Deus parava para ele.
Deus ouviu o que ele tinha para falar. Deus curava a vida dele, curava a vida social dele também. Deus dava o que a pessoa precisava. Quando milhares de pessoas estavam todas com fome no deserto, Deus fez o pão multiplicar para dar comida para todos eles. Nós precisamos ser diferença neste momento, igreja. Precisamos estar alertas e prontos para fazer a vontade de Deus. E eu tenho uma notícia para te dar. Talvez nós estamos vivendo já a pequena tribulação. Quando João escreve o Apocalipse, quando chega no capítulo 6, ele começa a falar dos selos que estão sendo abertos. E um selo me chamou muita atenção. No capítulo 6, versículo 7, diz assim: quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades, que é o inferno, o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre um quarto da terra para matar por espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. É o que está acontecendo nos dias de hoje. Essa praga que tem vindo tem exterminado tanta pessoa está se matando, está um matando o outro por causa disso, de medo. As pessoas estão vivendo isso. Irmãos, quem sabe o arrebatamento pode acontecer daqui a alguns dias, pode acontecer hoje. Se volte para Deus. Não fique com o teu pensamento cauterizado. Tem muita gente que quer ficar aqui na terra, que já desistiu de tudo. Eu digo, preste atenção em tudo que está acontecendo. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. É num abrir e fechar de olhos, não vai ser anunciado, Deus não vai descer avivamento no último dia, não. O último dia é marcado pela iniquidade mesmo. É marcado pela falta de amor. Se alguém mentiu para você que ia descer um avivamento antes do arrebatamento, mentiu feio. A Bíblia é clara em dizer que seria marcado pelo esfriamento espiritual. Precisamos ter a nossa atenção voltada para isso. Chore por isso, clame por isso. Tenha azeite em tua lamparina, para que quando o noivo chegar, você estará pronto para ir com ele. E não só pronto para ir com ele, mas tem uma multidão te seguindo para ir junto. Eu costumo dizer que quem está indo para o céu, ele quer levar o mundo inteiro junto. Se você não tem o desejo de levar todas as pessoas que estão próximas de você junto contigo para o céu, você não está indo para o céu. Reflita nisso. Reflita e pense. Antes de encerrar, eu quero deixar mais um versículo, que é o final da oração de Abacuque, uma oração muito conhecida, até muitos têm pendurado nas suas casas. Essa oração é escrita assim: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Aleluia! Que essa palavra fique em seu coração, transmita ela para o máximo de pessoas que você conseguir. Anuncie a palavra de Deus, esta é a última hora. É o último momento da igreja na terra, nós precisamos estar atentos a isso. Se o teu coração está alegre, eu volto a dizer, entristeça ele, chore, clame. As pessoas que já morreram, acabou para elas, não tem mais o que fazer, mas existem muitas pessoas vivas ainda. No mundo inteiro, nós precisamos ter esta visão, precisamos ter esse pensamento. Nós precisamos salvar alguns arrebatando-os do fogo. Enquanto Jesus não volta, ainda há esperança. Ainda tem como a gente colocar esperança no coração das pessoas, mas não desistam. Não desistam mesmo. Principalmente se você tem familiares afastados dos caminhos do Senhor. Pregue, faça-os lembrar da palavra de Deus. A palavra de Deus é clara em dizer: quem crer será salvo, agora aquele que não crer vai ser condenado.
existe uma condenação. Aquele que se parecer com Jesus vai para o céu. Agora, aquele que se parecer mais com Lúcifer vai para o inferno. Lúcifer quis ser o que ele não era. Lúcifer quis subir para o céu, quis ser igual a Deus. Jesus não. Jesus ele resolveu se humilhar. Ele, mesmo sendo Deus, deixou toda a sua glória, todo o seu esplendor e desceu na terra e se fez igual a nós. Ele escolheu ser homem igual a nós para nos mostrar que era possível vencer o mundo, que era possível ser melhor que Lúcifer, era possível a gente ter uma visão coletiva. Igreja nunca foi singular, igreja sempre foi plural. Uma visão coletiva de igreja para que a gente possa abraçar e abranger todos os que a gente conseguir, para que todos, sendo um só, seja arrebatado e seja assunto aos céus, tendo um corpo transformado e vivendo na glória junto com o próprio Deus. Isso é o que Deus preparou para nós, uma morada eterna. Fica essa palavra no teu coração. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.